Agora, gravar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Em Lucas escreveu, no capítulo 5, no versículo 27, diz assim: Pois disse ele, saiu e viu santidade ao balcão com coletor de imposto, por nome Levi, e disse-lhe, segue-me. Ele chamou Levi, né, para poder seguir ele, que é o Mateus, né. E no capítulo 28, diz assim, a palavra diz assim: deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Ele saiu do que ele fazia e foi seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o Levi, que é o Mateus, né? E Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. E no capítulo 30 diz assim: os fariseus e os escribas puseram-se a criticar ao perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida, mal consideração do povo, né? E respondeu-lhe Jesus: não são os homens boa de saúde que é necessário de médico, mas assim os enfermos. Quer dizer, ele fez a comparação dos enfermos com os pecadores, né? Então ele fez a comparação. E no capítulo, no versículo 32, ele diz assim: não vi chamar e conversão aos justos, mas sim os pecadores. Quer dizer, ele falando, né? Ele veio pelos pecadores. E no capítulo, no versículo 33 diz assim: e eles então lhe disseram aos discípulos de João, aos discípulos e aos fariseus, jejuam em frequência e fazem longas orações, mas os teus comem bem, sem fazer oração, sem nada. E Jesus respondeu-lhe: porventura podeis vós obrigar a jejuar os amigos da esposa, quando a esposa estiver com ele? A esposa é a palavra, né? É nosso Senhor Jesus Cristo, né? E eles viram no capítulo 35, fala assim, no versículo 35 diz assim: viram dias em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. E no 36 diz assim: propôs-lhes também esta comparação: ninguém rasga o pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim entrareis uma roupa nova, e além disso, remendo novo não considerar bem na roupa velha. Ele está fazendo uma comparação para ver se eles conseguem saber o que ele fala. E no capítulo 37 diz assim: também ninguém pôs vinho novo em odres velhos, aonde que guarda os vinhos, né? Porque eles não vão aguentar, estoura, né? Então, do contrário, vinho novo arrebentará os odres, e
enternar-se e perder-se os odres, quer dizer, quebra tudo, né? Porque a própria pressão que tem pela a fermentação que dá os vinhos, se for meio velho, estoura, né? E no versículo 38, Jesus fala assim: mas o vinho novo deve ser por em odres novo, e assim ambos se conversão. Ele está explicando do jeito que faz a conversão. E demais ninguém que bebeu de vinho velho quer já de novo, porque diz o vinho velho é melhor. Então aqui nós vamos arrumar aqui para dar continuidade, né? Agora no versículo 6. Era o 5, agora é o 6. E no capítulo 6 do versículo 1 diz assim: em dia de sábado Jesus atravessou uma plantação, seus discípulos iam colhendo espigas de trigo e os debulharam nas mãos e com as mãos comiam. E alguém dos fariseus lhe disseram: por que fazes o que não é permitido no dia de sábado? Aí Jesus vai explicar. E Jesus respondeu: acaso não entendes lidos que fez Davi quando teve fome, e ele e seus companheiros? O que o Davi fez lá no cenáculo do nosso Deus? O que ele fez? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da promissão dele e comeu, deu-lhe comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido a comê-lo. Quer dizer, Davi entrou lá porque estava com fome, deu a oportunidade, Deus deu para eles comer. Só que esse povo não sabia o que era, né? Então Jesus está explicando o que é. E no versículo 5 diz assim: e juntou o filho do homem e o Senhor também, e ajuntou o filho do homem, é o Senhor também do sábado. Deus é Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, é o dia do sábado. Você tem que fazer todos os dias para não prejudicar o seu irmão. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava, e chamavam-se ali o homem que tinha as mãos secas. E no capítulo 27 do versículo 5 diz assim, no versículo 6 diz assim: e os escribas e os fariseus observaram Jesus que se curava no dia de sábado, e ele entrou prestar para os sáculos. Então o que aconteceu? E Jesus a conhecia permanente, e eles disse ao homem que tinha as mãos secas: levanta-te, irmão, e vem de pé aqui no meio deles. E levantou-se e ficou. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, Deus que proteja vocês. Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.